E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o material da semana 3. O assunto de hoje vai ser função exponencial, tá? Um pouquinho diferente da função afim, que é aquela função que é uma reta, né? Uma reta crescente ou uma reta decrescente. Também é diferente do segundo grau, que é uma parábola ou com a boca para cima, com cavidade para cima, ou com cavidade, que é a boca para baixo, tá? Então, o que vem a ser uma função exponencial? O próprio nome dela já me dá uma ideia de uma coisa que a gente já estudou, que é expoente. Né? Você tem tá lá 2 elevado à quarta, você tem que o 2 é a base e 4 é o expoente. Você vai multiplicar essa base por ela mesma 4 vezes, né? A quantidade aqui que o expoente vai indicar. Por ser uma função, a gente tem que ter x e tem que ter y, né? Então, aonde vai estar o x? É fácil lembrar que o x vai estar no expoente. Então, qualquer função que tiver o x no expoente é uma função exponencial. Né? Então, aqui no material ele faz uma revisão, né, do que é a base e o que é o expoente. Então, o expoente 4 eu repito a base 3 vezes, multiplicando. Expoente 6 eu repito a base 6 vezes. Expoente 5 a base 5 vezes. Fração elevada ao cubo seria aquela fração 3 vezes, né? Não é 3 vezes a fração, mas é a fração escrita 3 vezes, multiplicando uma pela outra, tá? Uma revisão aí de potência. Aqui nós temos algumas propriedades, né? A gente aprende lá na potência, que quando eu multiplico duas bases iguais, eu somo os meus expoentes, né? Então, 3 ao quadrado vezes 3 à sétima, eu vou repetir essa base 3 e vou somar 2 mais 7, vai dar 9. Quando eu tenho uma divisão, né? Acho que começa aqui uma propriedade, deixa eu ver. Não. Uma outra propriedade que tem, quando eu tenho uma base com duas potências, eu multiplico essas potências. Então, 7 ao quadrado elevado à quinta, você multiplica 2 vezes 5, fica 7 elevado a 10. Né? Isso é uma propriedade. Quando eu divido bases iguais, ó, lembrando que a barra da fração é uma divisão, né? Quando eu divido a base igual, se na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Então, B menos C. Então, 6 elevado a 7, dividido por 6 elevado a 4, você repete a base 6 e faz 7 menos 4. Fica 6 elevado a 3. E outras duas propriedades importantes também perceba que aqui era sempre base igual, né? São as principais de base igual. Mas se for base diferente, ó, você tem uma expressão, dois números multiplicando naquele expoente, se está juntinho aqui, você pode separar uma e separa a outra, né? É o que a gente fala aqui, quando está junto, a gente pode separar. E quando estiver separado, a gente pode juntar, tá? Então isso vale para multiplicação e para divisão. Não vale para adição e subtração, tá bom? Então, olha lá, a definição de uma função exponencial é aquela função onde a gente tem o y, que está em função de x, vai ser igual a um número elevado a x. Então, a gente vai ter o x lá em cima, no expoente. Então, essa é a cara da minha função exponencial. O que a gente tem, se a gente for para pensar aqui? Se eu pegar uma função, né, onde esse a é maior do que 1, número aqui for maior que 1, a gente vai falar que essa função é crescente. Então, ela vai crescer. Ah, mas quando for menor que 1, então ela vai ser decrescente? Não. Quando ela estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Isso aqui faz sentido para a gente pensar isso aqui, ó. Saca só. Se for um número maior que 1, você vai multiplicar isso aqui, ó. Você sempre vai ter números muito maiores. Né? Então ela está crescendo. Se eu colocar mais um 2, ela cresce para 16. Se eu coloco mais um 2 multiplicando, ela vai para 32. Então ela vai crescendo. Se ela tiver entre 0 e 1, por exemplo, meio, quando eu multiplico por meio, dá um quarto. Né? Um quarto, 0,25, é menor que 0,5, que é meio. Se eu multiplicar por mais meio, dá 1 oitavo, que dá 0,125. Então, cada vez que eu for multiplicando por meio, ela vai ficando menor. Por isso que ela é decrescente. Então, exemplos aqui de funções exponenciais. Y igual a 3 elevado a x, crescente.
né? Porque o número de baixo aqui, a base, é maior que 1. 0,5. Isso aqui é entre 0 e 1. Então, decrescente. F de x meio elevado a x entre 0 e 1. Por que eu sei? Se eu dividir 1 por 2, eu acho 0,5. É a mesma, né? Só que aqui é decimal, aqui é fração. De qualquer forma, ela é decrescente. E aqui, raiz quadrada de 3, se eu jogar na calculadora, dá aproximadamente 1,7. É maior que 1. Essa minha função, ela é crescente. E como é que a gente constrói o gráfico? No caso dela, a gente vai dar valores, né? Então eu posso lá, se o meu x for 0, fica 3 elevado a 0, que dá 1, né? Porque é aquela propriedade que todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, ó, se eu for plotar aqui no meu gráfico, se o meu x for 0, o meu y dá 1. Então nós temos esse pontinho aqui. Se o x for 1, então a gente coloca 3 elevado a 1 aqui em cima, que vai dar 3. Então se o x for 1, ó, ela vem aqui e dá 3 para y. Se o x for 2, ela vai dar 9. Então ela vai pegar um valor aqui, 9. E assim sucessivamente. Perceba que ela cresce muito rápido. Ó, né? O 3 aqui já vai dar 27. O 4 já vai dar 81. Então o crescimento dela é muito grande. E quando o meu x for negativo? Aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Se eu tenho lá uma fração a sobre b elevada a 1, a gente escreve a sobre b. Mas se esse expoente for negativo, eu inverto a minha base. O que é isso? A sobre b a menos 1 é o mesmo que se eu jogar o b para cima ou o a para baixo, ele fica positivo. Então, é o que a gente chama de inverso. Quando o meu expoente é negativo, eu inverto a minha base e deixo ele positivo. Então, por que que 3 elevado a menos 1 é 1/3? Porque 3 é a minha base, né? 3 sobre 1, eu inverto ela. 3 sobre 1 fica 1 sobre 3. E o 1 que estava negativo vira positivo. 1/3 elevado a 1 é 1/3, olha lá. 3 elevado a menos 2. Quanto que vai dar 3 elevado a menos 2? Então, eu inverto a base. 3 sobre 1 fica 1 sobre 3. E o expoente negativo fica positivo. O que é 1/3 ao quadrado? É 1/3 duas vezes, né? 1/3 vezes 1/3. Então, 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3 dá 9. Então, a gente tem os valores aqui. 1/3 é 0,333. Então, deu um pouquinho aqui. 1/9 já é 0,1111. Então, ela vai diminuindo, mas ela não vai dar zero. Ela vai chegar aqui infinitamente próxima do zero, mas ela não chega a ser zero. A partir do 1, ela dá aquele crescimento exponencial. Já viram esse termo? Crescimento exponencial é que, assim, de uma hora para outra cresce muito, né? Então, essa função exponencial representa sempre um crescimento muito grande, muito rápido. Esse foi o caso da crescente. E se ela for decrescente? Do mesmo jeito, ó. 1/3 elevado a x. Se o x for menos 3, então você vai colocar 1/3, você vai inverter para 3 sobre 1 e trocar de menos 3 para 3. Isso aqui dá 27. Perceba que é o contrário, né? Então, olha lá. Ela começa lá em cima. No 3, menos 3 para x, ela já foi lá no 27 para y. Para menos 2, ela cai muito. Para menos 2, ela já cai para o 9. Né? Você vê, ela já cai para o 9. Para menos 1, ela já cai para o 3. No 0, ela sempre vai dar 1. Né? No 1, aí ela vai diminuindo. Ó, 1/3, 1/9. Ou seja, ela vai chegando infinitamente perto de 0, mas nunca chega no 0. Então, esse é um modelo de decrescente. Tá? Então, a gente sempre dá valores aqui. De preferência, lá na função afim, a gente colocava qualquer valor na tabela. Aqui a gente sempre dá valores inteiros e próximos, tipo 0, 1 e 2, menos 1, menos 2. Né? Sempre nesse intervalo aqui, a gente está safe, né? A gente está seguro aqui para construir o gráfico, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Crescimento de cultura de bactérias. A cada segundo que passa, cada hora que passa, dobra a quantidade. Então pensa, né? Se é dada por essa função aqui, em 0 tem uma bactéria.
mas em um já tem duas, em 2 horas já tem 4, 3 horas já tem 8, olha lá, em 6 horas já foi para 64. Então o crescimento dela é muito grande. Pra vocês terem uma noção, se for 10 horas, né, colocar 10 aqui no lugar do X, já são 1024 bactérias. Se você pensar no gráfico aqui, fica até fora de escala. Ou seja, em 11 horas já são 2048 bactérias. Você imagina o gráfico como que vai ficar lá para cima, né? Mas a forma de fazer o gráfico é sempre dando valores, né? Nesse caso aqui, eu dei valores 0, 1, 2, 3. Por que que eu não vou dar valores negativos neste caso? Porque não tem como ter o x aqui, né? É a hora. Então, se é tempo, eu não posso ter tempo negativo. Então, eu não posso ter essa parte aqui, ó. Não posso ter a parte negativa. Ela começa do zero para frente. Então, ela vai fazer esse movimento aqui, tá? Não tem como ter menos uma bactéria, né? A gente tem nesse sentido aí. Olha lá, outro caso, população de bactéria foi dado por y igual a 200 vezes 1/4 elevado a x. Então, se a gente for dar valores lá, 0, 1, 2, 3, a gente vai achando esses valores aqui, ó, e está diminuindo. Então, quer dizer que a bactéria aqui, no caso, uma pessoa toma um remédio, né? O nível de bactéria do corpo dela vai diminuindo até chegar perto do zero, né? Então, a gente tem uma aplicação de função exponencial, tá? Então, basicamente é isso. Construção do gráfico que vai cair nos exercícios, né? Vamos ver aqui o que ele está pedindo. Primeiro aqui, ó, você vai esboçar o gráfico no intervalo de -2 a 2. O que é isso? -2, -1, 0, 1 e 2. Constrói o gráfico. E aqui a gente tem dois exemplos também falando das bactérias, né? Então, aqui dobra a cada hora, que nem a gente fez lá, só que começa com 100 bactérias, então vocês têm que tomar cuidado com isso, né? O meu gráfico ele não vai começar aqui do zero, ele tem que começar do 100, aí ele vai crescer. E aqui nós temos um exemplo de decrescente, né? 8.000 vezes 1/4 elevado a x. Então, provavelmente o gráfico dela vai começar lá no 8.000 e vai descendo, sempre ali próximo do zero. Tá joia? Então é isso. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. A gente se vê no próximo momento. Abraço, tchau, tchau.